Se você sabe só um pouquinho ou quase nada sobre como falar de quantidades em inglês, é hoje que você vai aprender muito. Are you ready to go? Let's go! Oi, gente, meu nome é Fernanda, do canal Let's Go English, e hoje eu vou falar para vocês de palavras e expressões que são usadas para expressar quantidade em inglês. Na realidade, são muitas, eu coloquei algumas aqui no quadro para vocês. Algumas das que são mais usadas representam mais confusão também na hora de usar. Não dá muita importância aí para minha organização ou a falta dela, não, porque depois vai fazer sentido para vocês. Como vocês viram, eu mudei um pouco o estilo hoje, estou no quadro branco para facilitar, passar essas ideias para vocês, mas por enquanto, se você ficar olhando tudo, vai te confundir. Se você estiver interessado, no final você pode tirar um print aqui do meu quadro quando eu der licença para vocês. Mas quando eu explicar tudo, vai fazer sentido. A primeira ideia que vocês têm que entender aqui é a ideia de contável e incontável, que em inglês é countable e uncountable. Essa ideia de contáveis ou não contáveis é muito importante para esse conceito, porque é só assim que você vai saber usar as palavras corretamente. Então, por exemplo, o que são contáveis? É muito claro isso, né? Contáveis são substantivos, nomes que você pode contar. Aqui eu coloquei pencil, que é lápis, house, casa, cat, gato, book, livro. Então, tudo isso são coisas contáveis e por causa disso é importante aqui. Então, quais as palavras e expressões que você vai usar, então, aqui para substantivos contáveis? Você tem many, você também pode usar tons of, a lot of, quando se trata de grandes quantidades. Então, por exemplo, se você quiser falar que você tem muitos livros, você pode falar I have tons of books, muitos livros. Se você quiser falar que você tem muitos lápis, né? I have a lot of pencils, or I have many pencils. I came to the US many years ago. Many years. Porque anos são contáveis, né? How many months ago it happened? Quantos meses atrás isso aconteceu? Anos, meses, tudo contáveis, tá? Então, isso para grandes quantidades. Essas são as mais usadas, tá? Nas pequenas quantidades, você vai usar few, a few e some. Aí você pode estar se perguntando, mas qual é a diferença de few e a few? Na verdade, essas três palavras significam basicamente a mesma coisa, significa poucos ou poucas. Porém, o some é mais neutro. Se você falar assim, I have some books, eu tenho alguns livros e estou bem com isso. Se você falar assim, I have few books, você está falando que você tem pouco livro demais. É quase como se você estivesse querendo mais, então passa uma ideia meio negativa. Se você falar I have a few books, é mais ou menos a mesma coisa aqui do some. É pouco, mas eu estou satisfeita. Espero que seja claro para vocês, mas não se preocupe muito com isso. O básico aqui é que para você dizer que você tem poucas, ou você falar de poucas ou poucas coisas contáveis, você vai usar few, a few, some. Lembre que essa palavra few e a few sempre vão ser usados no plural, tá? Poucos e poucas. Se você for falar pouco e pouca, você não vai falar few, porque isso aqui é para contáveis, tá? Então você vai definitivamente usar quando você quiser falar do plural. Aí aqui você tem a expressão too many, significa demais, você tem demais. Então eu falar assim, ó, Sarah has too many shoes. Ela tem tanto sapato que ela precisa doar um pouco, tá tomando todo o espaço dela. Ok? Então essas são as palavras e expressões que você usa para expressar quantidade quando você falar de substantivos contáveis. Agora vamos virar aqui para os incontáveis. Então a gente tem aqui uncountable nouns, que significa substantivos incontáveis. Quando eu falar de grandes quantidades de substantivos incontáveis, daí eu vou usar essas expressões aqui, né? Much, many para contável, much para incontável. Daí vocês têm lots of, que também é muito, tons of, tons, eu sempre lembrei de tonelada para me ajudar a lembrar dessa palavra, então é muita coisa mesmo, tons, a lot of. E a gente está falando de tempo, time, money, que é dinheiro, water, que é água, e na verdade qualquer líquido, pode ser Coca-Cola, pode ser Guaraná, pode ser suco, qualquer coisa líquida você não vai contar, tá? Tem umas exceções aqui que às vezes vocês podem confundir, na realidade não é nem exceção, tá?
situações. Então, se alguém falar assim, ó, can I have two waters? Eu vou entender que eles querem 2 copos de água ou 2 garrafas de água. Bottle of water. So I can have 2 Sprites. I can have 2 Cokes. 2 latas de Coca-Cola, por exemplo. Só abrindo esse parêntese, porque se vocês virem essa situação, vocês não vão me chamar de mentirosa. Ah, a Fernanda falou que foi isso, não foi. E, na verdade é contável. E qualquer líquido na garrafa, você vai contar a garrafa, daí é many. Mas se você estiver se referindo ao líquido sozinho, é much. Por exemplo, there is a lot of water on the floor. Tem muita água no chão. Também, se você, por exemplo, for falar de açúcar, que pode ser um cubinho ou saquinho de açúcar, né? Daí as pessoas, how many sugars? Então, é usado? É. Como how many? Nesse sentido, se referindo ao saquinho ou ao cubinho. Mas o grão, aquilo mesmo, isso aqui é um monte de açúcar, é incontável, tá? I would like to have some sugar. Eu gostaria de ter um pouco de açúcar. Se você toma um golinho lá do seu café e você fala, there's a lot of sugar in this coffee. Você sabe que o açúcar tá muito doce. Aí você está se referindo ao incontável. There's a lot of sugar. There's much sugar in this coffee. Muito açúcar, incontável. E os grãos também são considerados incontáveis. I'm gonna get some rice. Eu vou, então, pegar um pouco de arroz. Com relação ao dinheiro, se eu falar how much money do you have? Quanto de dinheiro você tem, né? Quanto dinheiro? 1 dinheiro, 2 dinheiro, não conta, né? Então, how much money? Quanto dinheiro? Se você quer perguntar quanto custa isso, how much is it? Many para contável, much para incontável. E essa é a regra geral, tá? Aí aqui você tem para pequenas quantidades. Você vai usar a palavra little, a little e some. Então, essas 3 palavras, expressões, né? Que na verdade isso aqui é uma expressão, a little. Aí aqui você vai usar no singular, porque significa pouco ou pouca, se a palavra for feminina, mas não é plural. Plural é só aquilo que você pode contar, viu? You gave me some wine, but that's a little. Você me deu um vinho, mas tá pouco. Eu lembro que antes de vir para os Estados Unidos, eu conhecia a palavra little e até a little, mas eu não sabia nada sobre a little bit. A little bit é uma expressão que aqui nos Estados Unidos é assim, incrivelmente usado. Então tudo é a little bit here, a little bit there, a little bit of milk left. É um pouquinho, é aquele tiquinho nosso. Pelo menos lá em Minas a gente tem um tiquinho, um pouquinho. É aquele pouquinho mesmo que eles falam a little bit, mas é muito usado, só para vocês saberem. Eu ainda tenho um pouquinho de vinho. I still have a little bit of wine. Se você quiser falar a palavra demais, neste caso, com o substantivo incontável, vai ser então too much. You gave me too much food. Você me deu comida demais. Se você quiser falar, por exemplo, de comida no geral que está no seu prato, you gave me too much food. Me deu muita comida. A quantidade é grande. Se você for falar da quantidade de comida no momento ali, qualquer comida, daí você vai usar o much. Aí vai ser incontável. E você falar assim, olha, I want 4 foods. Eu quero a salada, eu quero o feijão, o arroz, a carne. 4 foods. Neste caso é contável, porque daí você está falando de tipos de comida. Gente, como eu disse, existem muitas outras palavras que usamos para expressar a ideia de quantidade no inglês, assim como no português, tem uma variedade muito grande. Então, eu peguei essas, como eu disse, porque são as mais usadas e as que muita gente tem dúvidas. Eu espero que vocês não tenham mais dúvidas a partir de agora. Se vocês tiverem, podem escrever nos comentários que eu vou ficar feliz em responder para vocês. Foi isso então por hoje, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o joinha aí pra mim, inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito. Se vocês quiserem anotar essas ideias para ajudar vocês, eu vou deixar aqui um tempinho para vocês. E foi isso por hoje, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!